Olá, amigo, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Bíblia Fácil. O jeito simples e claro de estudar a Bíblia e compreender os planos e os sonhos que Deus tem para você e para mim. E hoje a gente vai aprender algumas coisas. Por exemplo, a Bíblia ela é composta de 66 livros. Eles estão divididos no Velho Testamento e no Novo Testamento. O Velho Testamento, como a palavra diz, veio antes e começa lá com o livro de Gênesis, o início, o princípio de todas as coisas. Aqui são 39 livros no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento são 27 livros. Foram cerca de 40 escritores, mas um único autor. E é importante a gente compreender a Bíblia pela Bíblia. Existe um princípio de hermenêutica. É uma palavra um pouco estranha, mas ela é muito importante no nosso estudo. Porque hermenêutica é interpretação. Existe uma forma correta de se interpretar a Bíblia. De que maneira? É o princípio da sola scriptura, que significa nós entendermos a Bíblia pela Bíblia. A Bíblia se autoexplica. Nós não precisamos de nenhum compêndio histórico para compreender a palavra de Deus. Todas as simbologias, todas as ilustrações da Bíblia são reveladas na própria Bíblia. Por isso, no Bíblia Fácil, a gente só usa como livro-texto a Bíblia, sola scriptura. Mas a gente tem um guia de estudo para tornar o estudo um pouco mais didático. Eu quero lembrar a você que esse é o guia de estudo que estamos usando, o Ouvindo a Voz de Deus. Como que você consegue esse estudo? É muito simples. Você liga aqui para a TV Novo Tempo em horário comercial. E você liga no telefone que aparece aí no seu vídeo, 0 operadora 12 21 27 3121, e você pede, nós vamos enviar para você na sua casa sem custo nenhum. Se você preferir, pode nos mandar um e-mail, bibliafácil@novotempo.org.br, e entregaremos aí na sua casa com muito cuidado, com muito carinho, para que você possa estudar a Bíblia conosco. Vai ser muito bom. Peça o seu curso bíblico Ouvindo a Voz de Deus, é o nosso guia de estudo. Quando você ver os textos bíblicos aqui nas telas que nós vamos apresentar para você, saiba, nós extraímos daqui, esse é o nosso compêndio, mas sempre apenas estudando a palavra de Deus. Bom, agora eu gostaria de reapresentar a você que já estudou conosco na introdução de toda essa série. Eu gostaria que vocês dessem um tchauzinho para o pessoal que está em casa. O sorriso mostra que vocês têm um sorriso bonito, alegre. Eles vão estar participando, lendo, conversando, contribuindo. E vai ser muito gostoso. Você vai se familiarizando com cada rostinho aqui. Vai ser muito gostoso estarmos juntos. Mas antes você sabe, antes de abrirmos a palavra de Deus, todas as vezes é necessário orarmos a Deus. E agora quem vai orar conosco é o Marcos. Por favor, Marcos, ore conosco. Querido Deus, agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estudarmos as Tuas cartas de amor. Abençoa a nós que estamos aqui e a todos aqueles que estão nos acompanhando pela TV. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Marcos, pela oração, que Deus possa realmente nos conduzir e nos cuidar nesse estudo tão importante sobre a Bíblia. Então, agora, nesse momento, nós vamos começar a entender a Bíblia pela Bíblia. Vamos deixar que ela se defina. Então, ao invés de eu ficar aqui definindo o que é isso, o que é aquilo, aquilo outro, o programa introdutório só eu falei praticamente. Agora eu quero que vocês falem também. E você que está em casa, vá participando. Se você quiser participar, fazer uma pergunta, um comentário, uma contribuição, então você entra em contato conosco pelo e-mail, está sempre aparecendo aí na sua tela, para que você possa interagir, e vai ser muito gostoso a gente poder ter essa interação. Muito bem, a primeira pergunta hoje é a seguinte: como Jesus considerava a Bíblia? Então Jesus, ele considerava a Bíblia de alguma maneira. A Bíblia de Jesus é o Antigo Testamento. Lembre-se, o Novo Testamento não existia ainda, foi escrito após Jesus. Então a Bíblia de Jesus o que era? O Antigo Testamento. Então como ele considerava a Bíblia que ele tinha, que era o Antigo Testamento? Márcio, lê pra gente esse texto aqui, João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha, isso é fantástico. Aqui é a declaração do próprio Deus, de Jesus dizendo que nós devemos santificar-nos na verdade e que a palavra de Deus é a verdade. Então eu preciso entender isso. A palavra de Deus é a verdade. Essa é a consideração de quem? De quem era? De Jesus. Então essa era a consideração de Cristo, que a palavra de Deus é a verdade. Ficou claro para todos? Ok, muito bem, vamos para a próxima pergunta.
qual é a maneira correta de estudar a Bíblia. Porque existe maneira correta e existe maneira que não é correta. Então vamos deixar a Bíblia definir e a gente parar de ficar seguindo fulano que diz que tem que ler assim, tem que ler desse jeito, desse outro jeito, porque eu li num livro, porque a minha avó fazia de um jeito, de outro jeito. Vamos deixar a Bíblia falar como devemos estudar a Bíblia. Então, Isaías 28, verso 10. Cíntia, leia pra gente, por favor, Isaías 28, verso 10. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Olha, isso aqui é importante. Então, a Bíblia está dizendo para você que está aqui no estúdio do Bíblia Fácil e para você que está em casa, que existe uma maneira certa de estudar a Bíblia. Não é o pastor Ivan que está dizendo, não foi a Cíntia que leu. Todos estão lendo na Bíblia, você deve acompanhar também. Quando a gente falar o texto da Bíblia, depois você vai lá e confere direitinho. Mas olha só, qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? E aqui diz, é preceito sobre preceito. Aqui, preceito e mais preceito. Regra sobre regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Então você percebe que a Bíblia, ela não é temática. Entende o que eu quero dizer? Você não vai pegar um trecho da Bíblia nunca e vai falar assim, nesse capítulo há um tratado específico sobre isso, ou esse livro só fala sobre esse assunto. Não. Todos os livros falam sobre muitas coisas. Então você estuda um pouco aqui, um pouco ali. Por exemplo, em algum momento, Márcio, a gente vai estudar sobre o estado do homem na morte. O que acontece com a pessoa quando morre? Vai para o céu, inferno, purgatório, fica vagando por aí, tem fantasma, não tem? Como que funciona? Então a gente vai encontrar um texto, Márcio, em Gênesis, o outro a gente vai encontrar em Eclesiastes, o outro a gente vai encontrar no livro de João, o outro a gente vai encontrar no livro de Apocalipse, porque é essa forma que a gente estuda a Bíblia. Um pouco aqui, um pouco ali. Então vejam, é um tema que eu estou dando o exemplo, né? O estado do homem na morte. Mas eu vou procurar em toda a Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Ficou claro isso? Não, e o interessante, professor, ficou claro que justamente esse tema está bem claro no Gênesis e no livro do Apocalipse também, assim, no início e no fim da Bíblia, né? Exatamente. Então, você que está em casa, olha só que boa informação o Márcio já deu. Você já conhece bem a Bíblia? Primeiro livro da Bíblia, marca isso, já começa a se familiarizar com a Bíblia. Primeiro livro, Márcio, qual que é o primeiro livro? Gênesis. E qual é o último livro da Bíblia? Apocalipse, que significa revelação, né? Olha que bonito, né? Gênesis significa o começo. E o Apocalipse e o final. Obrigado, Márcio. Bom, isso ficou claro para vocês. Essa é a forma de estudar a Bíblia. Bom, deixe-me apagar aqui para a gente poder interagir um pouco mais. Há uma maneira certa de o indivíduo estudar a Bíblia e existe também benefícios para aquele que estuda a Bíblia. É claro, se eu tenho a capacidade de cursar uma faculdade, se eu tenho essa oportunidade, eu vou ter benefícios em estudar esse conteúdo e vai ser muito bom para a minha vida ou não, eu vou trocar, mas a Bíblia, quando o indivíduo resolve estudar, e veja, aqui a gente está focado um pouquinho nesse programa, nessa questão do estudo, do examinar, diferente do meditar, do ler como algo devocional para consolar o nosso coração, as nossas dores. Aqui é para estudar um pouquinho. Então, olha só, esse indivíduo está estudando. O primeiro conceito que a gente tem, a gente sempre coloca aqui no início de cada programa, a gente ora. Primeira coisa, para a gente abrir a Bíblia, a gente precisa orar a Deus. Por quê? Porque Ele é quem vai nos dar a iluminação para entender e compreender a Bíblia. Então, a Bíblia é fácil? É clara? Mas eu preciso da ação do Espírito Santo na minha vida. Então, olha só, tem um outro verso da Bíblia importante. Então, a pergunta é, que benefício recebe o estudante das Escrituras? Que tipo de benefício? André, lê para a gente João 5,39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Olha que legal. Todo mundo quer ter vida eterna, né? Ou alguém aqui quer morrer. Sabe que nem um suicida quer morrer. Na verdade, ele está negando a vida de sofrimento que ele leva. Mas ele ama a vida, só não consegue viver com a vida que tem. Mas todo mundo quer ter vida eterna. Mais do que isso, a gente quer ter juventude eterna, né? Ninguém quer viver eternamente todo velhinho, assim, empalhadinho. Ninguém quer. Nós queremos vida eterna, mas a gente quer viver bem. A gente não quer viver eternamente com reumatismo. A gente quer viver vida eterna e viver bem. E todo mundo fica desesperado. São bilhões de dólares
bilhões que as pessoas gastam todos os anos em cosméticos, em tratamento, em plásticas e tudo aquilo que vocês sabem, né, mulheres? Então, aliás, vocês devem gastar um pouquinho também, acho que menos do que o conjunto das mulheres, mas vez por outra a gente acaba gastando para a gente tentar ficar mais, né, apresentável, assim, para as pessoas não se assustarem com a gente na rua. Mas a gente quer vida eterna e quer eterna juventude. Por que a gente gasta tanto tempo e tanto dinheiro em cosmético, que é maquiagem, que é sei lá o quê, e a gente não se preocupa em realmente ter a vida eterna? Jesus disse assim: examine as Escrituras. Examinar as Escrituras. Isso aqui é muito importante. Essa palavra é fundamental. Examinar. Você sempre vai me ver falando dessa palavra, porque é isso que a gente está fazendo aqui, examinando as Escrituras, porque julgais, nós devemos julgar que nessas Escrituras, nós temos vida eterna, que é o que eu e você queremos, que é o que eu e você desejamos. Ninguém quer morrer. Nós queremos viver e queremos viver bem ao lado de Deus e ao lado das pessoas que nós amamos. Então nós precisamos examinar as Escrituras. André, obrigado pela leitura do texto da Bíblia, João 5:39. E agora aqui, Bíblia Sagrada. Quem dirigiu os profetas ao escreverem a Bíblia? Então veja, nós sabemos que foram os profetas que escreveram, mas será que o indivíduo escreveu aquilo assim que era da vontade dele? Por exemplo, eu me lembro quando namorava com a minha esposa, com a Luciana, eu escrevia muitas cartas para ela. Eu escrevia cartas românticas, e eu dizia e fazia elogios e tentava escrever algumas poesias, mas aquilo era tudo da minha cabeça. Quando o profeta sentava para escrever, era da cabeça dele. O que a Bíblia fala a esse respeito? Olha só, a Priscila vai ler para a gente 2 Pedro 1:21. 2 Pedro 1:21. Então veja, lá no finalzinho da Bíblia, no Novo Testamento, está lá a primeira epístola de Pedro e a segunda epístola. Você que está em casa, lembre-se, é a segunda epístola, porque senão você vai olhar a primeira epístola e falar assim, ué, mas não é esse texto. Segunda epístola de Pedro, no finalzinho da Bíblia, no Novo Testamento, capítulo 1, verso 21. Priscila. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ok, pode parecer redundância, aparecer nunca, jamais. Mas isso aqui nada mais é do que um recurso de ênfase, certo? Olha só, nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Nunca. Então a Bíblia está dizendo nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de quem? De Deus. Movidos por quem? Pelo Espírito Santo. Então, quando a pessoa ela diz assim, olha, mas foram pessoas que escreveram a Bíblia. É claro que foram pessoas que escreveram. A Bíblia está dizendo que foram pessoas. Foram homens. Agora, homens santos, o que é isso? Homens canonizados? Não. Essa palavra santo, ela vem do hebraico, que é kadosh. Kadosh significa separado. Esses homens foram separados para um fim específico, para atuarem como profetas no meio do povo de Israel. Esses homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então Moisés ele não começou a escrever porque ele achou bonito, eu vou escrever para deixar aqui um livro. Ele escreveu porque Deus teve essa vontade. E a Bíblia está dizendo para você e para mim, e para você que está em casa, nunca, jamais, qualquer parte da Bíblia foi escrita por vontade humana. Então tudo que você encontra na Bíblia é a vontade de Deus para você e para mim. Clarito a todos? Todos entenderam isso? Muito bem, vamos apagar a nossa lousa para conseguirmos avançar. Nunca, jamais, nenhuma profecia foi dada pela vontade de homens. Mas esses homens da parte de Deus, esses sim, esses foram movidos pelo Espírito Santo. Esses homens receberam de Deus a iluminação, a inspiração para poder escrever. Bíblia Sagrada. Quanto do texto bíblico é inspirado por Deus?
será que é um pedacinho da Bíblia? Será que é toda a Bíblia? Será que é só o Velho Testamento, o Novo Testamento? Tem muita gente por aí, muitos líderes religiosos, que eles dizem assim, o Velho Testamento é coisa do passado, do povo judeu, do povo de Israel, do antigo Israel. A gente segue o Novo Testamento. Será que a Bíblia fala isso? E agora eu gostaria de falar uma coisa assim muito especial para você que está aqui e para você que está em casa. É muito importante você ter uma coisa assim bem clara no seu coração. Você sempre vai decidir, sempre tem que decidir para onde você vai, se você vai a pé ou se você vai de ônibus, se você vai de carro, se você vai de táxi, se você vai comer ou vai deixar de comer. A gente tem que decidir algumas coisas na vida. Querido, decida seguir o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina. Se a Bíblia falar que um verso da Bíblia só é inspirado, ok, vamos ficar nesse verso. Se a Bíblia falar que toda a Bíblia é inspirada, então, querido, siga o que a Bíblia diz. Então a gente tem que escolher. A gente vai seguir um líder religioso, a gente vai seguir o que o meu pai ou a mãe diz, ou a gente vai falar e seguir o que a Bíblia ensina. Isso é importante. Então a Bíblia é fácil. Agora, aqueles que praticam o que a Bíblia ensina, querido, esses são mais felizes, vivem em paz e vivem bem. Eu queria que a Sabrina lesse para a gente 2 Timóteo 3,16, para que a gente possa responder essa pergunta. Quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então a Bíblia diz, toda Escritura, Sabrina, não é parte, viu? Não é o Velho Testamento, nem o Novo Testamento. Toda a Escritura é divinamente inspirada e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Ficou claro para você que está em casa? Então, quando Deus escreveu a Bíblia, Ele está dizendo toda a Escritura é inspirada, Ele está dizendo outra coisa também, que ela é útil para nos ensinar, para nos corrigir. Ou seja, eu só corrijo quando o indivíduo está errado. Eu tenho um filho, Gabriel, 4 anos, e quando ele está errado eu tenho que corrigir, eu tenho que ensiná-lo. Então, o meu papel é de educador. A Bíblia está dizendo que o papel dela, o papel da Bíblia é ser um educador para você e para mim. Deus está dizendo para você, filho, eu te amo, mas você tem erros, como qualquer outro ser humano. E a Bíblia serve para nos educar, para nos mostrar se vamos para a direita, se vamos para a esquerda. Sabrina, muito obrigado. Muito bem, agora vamos para um outro texto da Bíblia. Olha só aqui. Está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Será que alguém pode mudar a Bíblia? O indivíduo fala assim, mas isso aqui está meio estranho, deixa eu colocar uma outra palavra. Eu posso fazer isso? Eu devo fazer isso? O que a Bíblia fala? Apocalipse 22, verso 18 e verso 19. Então, o último livro da Bíblia, lá no Novo Testamento, capítulo 22, 18 e 19. Júlio, por favor, leia para a gente. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Puxa, que voz bonita, hein, Júlio? Você é locutor de rádio, de alguma coisa assim? Por enquanto, não. Ah, ok. Por enquanto, não. Olha só, mas tem um vozeirão, né? Quantos acharam que ele tem um vozeirão bonito? Olha só, daqui a pouco aparece na rádio, né? Ó, coisa boa. Muito bem, mas vamos lá. Está alguém autorizado a mudar a Bíblia, Júlio? Sim ou não? Hipótese alguma. Não? Hipótese alguma. Ok. Então vejam, a Bíblia diz que nada nem ninguém pode acrescentar nada neste livro. Ninguém pode, ninguém deve acrescentar nada, nem tirar. O indivíduo fala assim, eu não quero mais um Velho Testamento, eu não gostei desse capítulo do Novo. Pode? Não pode, porque assim, só o autor pode fazer isso. Não é assim que a gente aprende na escola? Eu não posso pegar uma carta que o André escreveu, por exemplo. O André escreveu um texto, eu pego esse texto na internet, André, aí eu vou lá e rasuro todo o texto, tiro palavra sua, acrescento outro parágrafo e aí digo que é o André que escreveu. Não é, de jeito nenhum. Então, o que eu preciso ter na minha mente? Quem escreveu? Foram vários escritores. Quem é o autor da Bíblia? Deus. Quem pode alterar? Deus, ele é o autor. É uma questão óbvia para todos nós no nosso dia a dia.
Sabrina, você quer falar? Interessante que Deus não altera porque Ele não muda, né? Ele disse na sua palavra, eu sou o mesmo. Então, se Ele não muda de opinião, Ele não vai alterar o que Ele escreveu. É verdade. A Bíblia diz, né? Eu sou o mesmo hoje, ontem e eternamente. Deus é o mesmo e Ele não altera a sua palavra. Então, querido, se alguém em algum momento da sua vida chegar para você e falar, olha, é o seguinte, a Bíblia não é bem assim, a gente pode mudar aqui, pode interpretar de um jeito ou de outro. Gente, clarito para nós. Primeira coisa, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Segundo, eu preciso cumprir o que está escrito na Bíblia. Terceiro, ninguém altera a Bíblia a não ser Deus, e Deus não altera, porque Deus não muda, como a Sabrina colocou. Próximo texto e último texto de hoje, Bíblia Sagrada. Como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? Então, o indivíduo pratica o que a Bíblia ensina. Como deve ser chamado esses? Tiago 1:22. Leni, por favor, leia para a gente. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha, esse texto é um texto pesado, um texto difícil e forte. Tiago 1:22 diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Praticantes, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Sabe o que isso quer dizer, amigo? Quer dizer para você e para mim uma coisa muito clara, que você tem estudado a Bíblia, e esse programa é uma delícia, aqui a gente brinca, a gente conversa, a gente interage, você tem ligado pedindo o seu curso bíblico, você tem escrito e-mails, e tudo isso é muito gostoso, muito bom, e a gente vai traçando uma amizade muito especial. Mas sabe, a Bíblia está dizendo que nós não podemos nos tornar apenas ouvintes, porque quando a gente só ouve, a gente está se enganando. Eu tenho certeza que você não quer se enganar. Quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente deve praticar o que a Bíblia ensina, porque senão não terá valor nenhum. De que adianta eu conseguir ler, não pise na grama, se eu desconsidero aquilo e piso na grama? De que adianta ter uma placa dizendo, entre sem bater, e eu desconsiderar e ficar batendo na porta para alguém vir abrir? Sabe, quando a gente aprende uma coisa, só tem validade se eu coloco em prática. Hoje você está estudando um pouco a palavra de Deus, e a Bíblia, querido, a Bíblia Sagrada, ela vai ser uma espada de 2 gumes penetrando a tua alma. Ela vai mostrar coisas que você tem feito e que não devem ser feitas. E a Bíblia vai mostrar coisas que você deveria fazer, algumas coisas, e você não faz. Mas aí você vai ter que escolher, você vai ter que decidir, e hoje eu gostaria que você falasse uma coisa para você mesmo e para Deus. Que você dissesse assim, Senhor, me ajuda a ter forças para seguir a Tua palavra, me ajude a compreender os sonhos que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero estudar a Tua palavra a cada dia, a cada momento na minha existência. Eu quero viver à altura das Tuas Escrituras. Eu quero deixar as minhas crenças pessoais, a minha fé baseada às vezes na minha família ou em qualquer coisa, para calcar toda a minha experiência espiritual na Tua palavra. Quando Jesus voltar a essa terra, querido, haverá só 2 classes de pessoas. Aqueles que seguem a Bíblia e aqueles que ouviram e desprezaram. Em que grupo você estará? O que você estará fazendo? Você já viu toda a Bíblia inspirada? Você percebeu o indivíduo que estuda a Bíblia, estuda um pouco aqui, um pouco ali, essa metodologia que a Bíblia nos dá para estudarmos a Bíblia. E é por isso que nós vamos usar essa metodologia aqui. Porque quando seguimos o que a Bíblia diz, a Bíblia é fácil. A Bíblia é clara para você e para mim. Querido, nós vamos orar agora. Agradecer a Deus por esse estudo. A gente aprendeu tanta coisa hoje. Semana que vem a gente vai aprender mais. Eu espero você na semana que vem. Agora é a hora da nossa oração. É hora de nós agradecermos a Deus pelo estudo e a oração também para que cada pessoa possa estar se entregando a cada dia, a cada momento. Se você puder, amigo, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Querido Pai, nesse momento eu seguro a Tua palavra nas minhas mãos. Ela é viva e eficaz. Ela nos ensina, ela nos corrige. Obrigado, Senhor, pela veracidade dela. Obrigado porque ela é um livro capaz de nos transformar. Obrigado porque ela nos protege de tantas coisas. Obrigado porque ela nos traz esperança e segurança. Que o Senhor possa abençoar cada pessoa
a viver de acordo com os preceitos e ensinos da Tua Palavra. Ajude-nos a colocá-la em prática. É o que pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém.